Senhor, sejam bem-vindos a mais um podcast da IEP SUS, o nosso Pode Crer. E hoje nós estamos recebendo um pastor muito querido, pastor Júnior, aqui da IEP Iperó. Pastor, muito obrigada por nos receber aqui em Iperó hoje, né? Por abrir as portas da igreja. É uma honra, um privilégio para nós estarmos aqui. Alegria e honra é minha. Eu quero engrandecer ao Senhor pela vida de vocês, por esse ministério tão bendito que vocês têm. E agora correndo às igrejas, né, nessa nova etapa, visitando as igrejas, e a alegria e a honra é nossa. Amém. E a gente já vai começar falando um pouquinho da história. Vamos voltar lá para trás, pastor. Bora. Como o senhor conheceu a Jesus, né? Como foi esse encontro? Já nasceu, né, no meio evangélico, cristão, conheceu na adolescência, né? Como foi esse encontro com Jesus? Querida, eu tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, né? Toda a minha família, nós éramos da igreja presbiteriana. Nós somos um dos fundadores da presbiteriana aqui em Iperó. Olha. E na época eu tinha por volta de 15 anos, nós fazíamos um culto de jovens por mês. Então algumas igrejas do Ministério da Presbiteriana iam até aqui em Iperó para realizar o culto. Nós éramos um grupo de jovens muito pequenos. E nós não tínhamos quem desejasse vir em Iperó. Nós convidamos todas as presbiterianas aqui do nosso derredor, todas tiveram algum compromisso que não podiam estar com a gente naquele sábado e nos apresentaram então o Ministério de Pinheiros. Falando, olha, tinha uma irmã conosco na presbiteriana e falou, se vocês quiserem eles podem vir aqui fazer o culto, mas eles são pentecostais. Eu falei, não tem quem, vem esse mesmo. E tu veio para cá, encheu um ônibus e vieram então aqui para Iperó, na igreja presbiteriana. Eu não cria em nada de dons, eu não cria em nada de manifestação espiritual. E eu também não tinha Jesus. Eu achava que eu tinha, mas eu apenas tinha nascido em um lar evangélico. Então no dia 26 de agosto de 1995, foi o dia que eu me encontrei com Jesus. Amém. E eu marco esse dia porque é meu aniversário. Que legal. E eu disse aos meus pais, olha, eu vou à igreja, mas quando começarem a enrolar a língua, eu vou embora. Me deixo a chave da casa no bolso, porque eu vou embora. E qual foi a minha surpresa quando foi feito o apelo para aceitar Jesus? Eu estava chorando diante do altar, me entregando ao Senhor Jesus naquele dia, e ali o Senhor começou uma obra na minha vida. E pela primeira vez naquele dia eu ouvi que eu haveria de ser pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Então já foi assim que o senhor conheceu a igreja de Pinheiros? Sim e não, porque a partir daquele momento eles foram embora. Né? Então a nossa caminhada continuou na igreja presbiteriana, ainda por um tempo, até que nós começamos a frequentar retiros da igreja evangélica de Pinheiros. Acho que o retiro, não sei se você estava, você é bem mais nova do que eu, da Serra da Cantareira, que Campinas estava conosco. Muito frio, muito Cantareira, frio. acho que eu não estava ainda. Passamos um frio O primeiro que eu fui foi... como que era o nome da cidade? Não vou lembrar. Jundiaí. Itapetininga. Nossa, eu sou velho. Foi o primeiro. Eu já Acho tinha que foi ido 96. Foi para 96, mais ou menos, 96, 97. É isso aí. Acho que foi o primeiro que eu fui. Isso. E então aceitei ao Senhor Jesus ali e nós continuamos crescendo dentro da igreja presbiteriana. E aí como que foi então essa mudança da presbiteriana então agora para Pinheiros? Porque não tinha igreja de Pinheiros aqui em Iperó, né? Não tinha igreja de Pinheiros em Iperó, mas sabe quando você prova do Espírito Santo e nós quisemos continuar buscando ao Senhor. Então nós começamos a participar de vigílias. Aonde tivesse vigília, a gente ia. Aonde tivesse um culto de avivamento espiritual, nós estávamos presentes. Mas a igreja presbiteriana não aceita os dons do Espírito. Então nós fomos nos convidados a retirarmos da igreja, porquanto nós estávamos infringindo uma doutrina da igreja presbiteriana. Na época foi tudo muito traumático, mas hoje, olhando, eles estavam certos. Era aquilo que eles criam. Sim. Nós estávamos fora daquilo que eles criam. Então nós saímos, e na época saiu em torno de umas 15 ou 20 pessoas. Eu era adolescente, começando a juventude. E nós começamos a nos reunir na casa dos meus pais, sem igreja, sem placa de igreja, para buscarmos ao Senhor. Foi aí que então o pastor Osmil
veio nos visitar, que já nos conhecia daquele culto, e sem saber de nada do que havia acontecido, começa a fazer o culto junto com a gente. E ali nasce o Ministério de Pinheiros, no fundo da casa dos meus pais, sem ele saber o que estava acontecendo, vindo para cá porque falava que o Senhor ordenava que ele viesse fazer o culto, e reuníamos um grupo de 15, 20 pessoas para buscar o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o que nós queríamos era conhecer o Senhor. E pelo Ministério de Pinheiros nos foi dada a permissão de conhecer o que era Espírito Santo. Uau! Então, assim, eu me arrepio de lembrar daqueles cultos, porque era, imagine, 3 paredes no fundo da casa dos meus pais, e a gente ali se reunia para orar. Não tinha quem tocasse, não tinha quem cantasse. A simplicidade, né? A gente não sabia o que era levita. E de repente a gente não sabia o que era, começou a manifestar demônio. A gente não sabia, a gente era cru naquilo. Porque ao mesmo tempo que o Senhor começou a operar com batismos do Espírito Santo, e vidas foram batizadas e restauradas, e dons foram entregues, nós vimos câncer, o Senhor tirar, nós vimos pulmão, o Senhor deu um pulmão para uma pessoa. Ela tem um laudo, ela foi tirada um pulmão por um tumor, ela só tinha um pulmão, e depois ela tem outro raio-x do segundo pulmão, que o Senhor entregou durante um culto. Milagre, né? Milagres. Milagres de gravidez. O Senhor ressuscitou mortos naquela época. Uau. Mas ao mesmo tempo tinha pessoas cativas que começaram a ser libertas. Então foi nos entregue através do Ministério de Pinheiros, e por isso eu sou tão assim apegado a essa terra, porque aqui eu aprendi quem realmente era Jesus, e aqui eu aprendi que eu tinha um amigo, um consolador, que era o Espírito Santo de Deus, que não era algo distante, que ele estava em mim e ao redor de mim, e falava com o Pai com gemidos inexprimíveis por mim. Amém. E aí nós conhecemos o Ministério de Pinheiros, e esta igreja, onde hoje vocês estão, ela foi consagrada como ponto de pregação na casa dos meus pais em 1996, em março de 96. E então aquele pequeno povo começou a crescer. Glória a Deus. De segunda-feira vinham se fazer os cultos aqui, e tu vinha e trazia aí os levitas, só que quando eles saíam, éramos nós, e nós tínhamos culto daí de oração de terça, estudo bíblico de quinta, culto de jovens e sábado, tudo na casa dos meus pais. Escola bíblica de domingo de manhã, na casa dos meus pais. Virou igreja mesmo. Eu lá, perdi né? a minha casa. Por 3 anos, meus pais viajavam, eu ficava, ou eu viajava, meus pais ficavam, porque a gente tinha que abrir igreja, limpar a igreja, arrumar a igreja, porque quando acabava a igreja, se eu quisesse comer um churrasco, eu tinha que tirar todas as coisas da igreja para usar a churrasqueira. Então, assim, a minha casa, da época, passou a se tornar a casa dos meus pais. Então, os nossos quartos eram o lugar onde se orava. Quando dividiam-se em grupos para orar, iam para dentro dos nossos quartos. O meu quarto se transformou em berçário. A minha igreja e a minha casa era uma coisa lugar. só. Era uma coisa só. Mas foi um tempo assim marcante, né? Que eu não vivi junto com vocês, mas eu consigo imaginar, e eu consigo imaginar também como foi maravilhoso, né? Sim. Como as pessoas foram crescendo e a coisa foi aumentando e o Senhor foi operando dentro da sua casa. Porque, Marlene, imagine, nós éramos amados. Porque um povo que não nos conhecia vinha de segunda-feira aqui fazer culto. Uma segunda-feira, hein? E de segunda-feira dava quase 100 pessoas. No fundo de uma casa. Onde quando começava a chover, a gente pegava madeiras e segurava para o povo não tomar chuva. Então, assim, era realmente uma igreja muito rudimentar, mas um povo muito unido. Era um povo pequeno. Quando dava 100 era porque vinha muita gente de fora. Nós éramos muito pequenos, né? Mas era maravilhoso aquilo que vivíamos na presença do Senhor, Amém. Conhecendo ao Senhor, aprendendo a conhecer, e tudo hoje que eu sei de obra, eu aprendi nesse início. O pastor Eduardo, hoje já com o Senhor, era o nosso pastor, já tinha, quando a igreja começou, 70 e poucos anos, mas de uma vitalidade, de um amor, de uma simplicidade, de uma verdade. Ele, a minha irmã ainda viva, que nos levou a sermos a igreja que hoje somos. Glória a Deus. E pastor, falando então desse crescimento da igreja, né? Quando que saiu da tua casa, do ambiente ali familiar de dentro de casa, e aí agora um prédio? Bem,
A forma como nós adquirimos esse terreno também foi uma forma milagrosa, porque éramos um pequeno povo, nós não tínhamos condições de comprar grandes coisas, mas o Senhor operou através da vida de alguns irmãos, esse terreno todo foi comprado, a igreja continuava na casa dos meus pais e a gente começou a erguer esse templo. Esse templo foi erguido pelo Ministério de Pinheiros, não financeiramente, mas braçal. Vinha gente de Campinas, vinha gente de Itu, vinha gente de São Paulo. Eles vinham fazer a obra conosco. Então essa obra foi feita, a gente se reunia à noite e batendo tijolo. Ninguém sabia bater massa, levanta tijolo e foi fazendo. E muito pão com mortadela e tubaína, que regava a nossa comida aqui. Mas quando nós saímos, nós nunca pagamos aluguel. Nós saímos da casa dos meus pais diretamente para cá. Era só o barracão, não tinha forro, não tinha as lâmpadas que hoje tem, não tinha piso, nada disso. Mas nós tivemos a honra de sairmos um dia depois de um culto e viemos pelas ruas louvando a Jesus que vai à frente e entramos no prédio que o Senhor nos deu. Da casa dos meus pais aqui, não foi cerca de 3 quarteirões, então é relativamente perto. E nós viemos todos juntos à igreja depois de um culto de segunda e tomamos posse daquilo que o Senhor nos deu. O altar não tinha nada, era tudo cimento. E nós consagramos essa igreja. Esses dias eu até vi a foto, lotada. Uau. E foi um milagre. E hoje nós estamos aqui. O Senhor nos deu graça de crescermos, de nos multiplicarmos, de gerarmos igrejas. Hoje Peró gerou algumas igrejas já para a glória do Senhor. E eu tenho a honra de participar do primeiro culto até hoje. Glória a Deus. E hoje é a igreja como tá, né? Linda, grande, com tantos membros, né, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Pegando um gancho disso, falando um pouquinho da pandemia, né? Nós estávamos conversando até antes de começarmos aqui o papo, que muitas igrejas até perderam muitos membros. Sim. E a igreja de Peró, pela graça de Deus, ainda se manteve firme com os membros, né? Foram poucas as pessoas que saíram, poucos. Né? A última Páscoa antes da pandemia, nós servimos 225. Esta Páscoa, que foi a primeira presencial, nós servimos 213. Então nós servimos praticamente o mesmo número de pessoas. Então, glória a Deus, glória a Deus. Pessoas. Porque tantas igrejas, né, perderam membros, fecharam portas, né, não conseguiram continuar até com as portas abertas depois. Mas sabe, Irmaline, eu falo isso, agora talvez seja babação de ovo de pastor, assim, que a gente fica do lado de cá, babando na igreja, mas eu louvo a Deus pela fidelidade da igreja de Peró. Amém. Porque quando a pandemia, ela começou, nós estávamos de uma transição administrativa e nós não tínhamos conta bancária alguma. E foi um grande pânico que deu em todo mundo. O que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? O pastor vive da obra, recebe o seu salário. Então, fica aquela preocupação. E a minha casa, como eu vou manter? E as contas da igreja, como eu vou manter? E nós tínhamos acabado de pintar toda a igreja. Então, nós tínhamos muitos boletos para pagar. O último culto que foi feito aqui de igreja aberta foi do aniversário. O pastor Adriano pregou no sábado, já foi corrigido, não foi no domingo, né? O pastor Wagner pregou no domingo, né? E ali fechou. E eu louvo a Deus porque nós temos tratado a igreja como uma família. E eu peguei meu celular e gravei um áudio para a igreja dizendo: irmãos, a nossa necessidade é esta e nós não temos como fazer nenhuma transação bancária. Então nós precisamos que você, com medo, fechado em casa, com a sua renda também diminuída, possa vir até a igreja dizimar e ofertar antes dos cultos. Nós não mudamos os dias dos cultos na igreja, nós continuamos fazendo todos os cultos normalmente, só que tudo online. Uhum. E os irmãos vinham antes dos cultos, depositavam seu dízimo e sua oferta, e não atrasou uma conta. Teve mês de eu ligar para os irmãos, mandar mensagem para irmãos: está faltando X reais para nós fecharmos o mês. E no outro culto aquele valor estava lá, pago, e o Senhor nos honrou e passamos. De que forma? Não sei, mas nunca faltou o maná que o Senhor nos deu a cada manhã. Amém. E aí entra a fidelidade, né, que o senhor estava falando. Sim, a fidelidade do povo. Deus honra, né? Ele não nos desampara. Não, de modo algum.
E pastor, agora trazendo aqui para o mais recente, né? A Igreja de Peró está super ativa aí nas redes sociais, a gente vê que vocês estão aí com vários projetos de aula, e, né? Muitas coisas como sempre fez, né? E Peró Sim. sempre foi meio pioneira aí Graças em a Deus. projetos, né? Em coisas assim. Mas fala um pouquinho do que a igreja tem feito hoje em dia aí nas redes sociais e presencialmente. Posso novamente engrandecer alguns irmãozinhos aqui? Pode. A minha equipe de comunicação é muito fera, porque assim, são pessoas que quando fechou a igreja, eles varavam à noite para aprender, porque ninguém sabia. Então assim, eles foram estudar sozinhos, coisa assim, de um domingo para quinta-feira, quando era o próximo culto, já tinha que estar tudo montado. Então, antes de falar dos dias e do que a gente tem feito, eu quero louvar a Deus por essa equipe, Amém. que são jovens e adolescentes, não tem um adulto, que se desdobraram para fazer tudo online funcionar. Então, assim, o que eu tenho dos adultos é uma fidelidade que quando a gente vai comprar câmera, de fazer frango assado, bazar, pizza, e se arrebentaram e olha que bom que fizeram. Mas essa juventude foi a que levantou e falou, não pastor, deixa com a gente, porque o tiozão da internet não ia fazer nada, deixa com a gente que a gente vai estar fazendo. Então, eu louvo a Deus por isso. E quando a gente fechou, Irmaline, não tínhamos nada de programação online, nada de canal do YouTube, Instagram, tinha um Facebook muito malemar que andava por lá. Então hoje a gente tem os nossos cultos de domingo à noite, são transmitidos, e quando fechou eu entendi que eles não iriam voltar para a Escola Bíblica Dominical. Então eu transferi a Escola Bíblica Dominical para terça-feira. Então terça-feira a gente tem a IEP School, com os nossos estudos, que é a mesma dinâmica da Escola Bíblica Dominical, então nós não deixamos de ensinar a palavra. A classe das crianças nós designamos para domingo à noite. Então, quando os pais vêm, as crianças vão para as suas salas. O que deu muito resultado, porque tem criança que o pai não vem, o pai deixa na porta da igreja que não são crentes e eles vêm. A gente tem uma média de quase 60 crianças domingo à noite, que vão para suas salinhas aprender da palavra, o que traz uma tranquilidade para os pais poderem assistir o culto e para nós, como pastores, líderes, de ver uma geração crescendo na presença do Senhor. Então eu fiz uma miscelânea, de terça-feira tem a IEP School, de quinta-feira tem os cultos normais de adoração, que a gente tem procurado fazer séries, fazer um culto diferenciado do de domingo, para que o povo não escolha qual culto vai, nós estamos tentando fazer um culto diferente de quinta. Sábado tem um trabalho de jovens, com o estudo da palavra de 15 em 15 dias, voltado para jovens e adolescentes, cada um no seu quadrado. E dos outros 15 dias, o culto normal de todo jovens, com a pegada deles normal. E de domingo à noite, 7 horas, o nosso culto da família, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém. E glória todas as redes sociais, que você pode nos seguir também. Com certeza. Daí no final o senhor fala todas as redes aí. É melhor vocês escreverem lá na legenda, porque eu vou me perder em todas. Depois a gente passa aí pra vocês, tá, pessoal? As redes sociais da IEP Peró. É facinho também, né? @IEP Peró, a gente acaba encontrando IEP também, Peró, né? tem no Facebook, Isso. YouTube, canal encontra, do YouTube. Com certeza. Agora, pastor, a gente vai mudar um pouco de assunto. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Pastor Júnior não foi escolhido à toa pro tema de hoje. Depois a gente conversa. É um tema muito legal, muito bacana. Mas também meio tenso, assim, Sim. né? Porque nós vamos falar do crente e a super sinceridade, né? Vamos pensando um pouquinho aí, pastor, do super sincero, uma pessoa super sincera, né? Quando a gente fala isso, a gente não tá falando que a pessoa é só sincera porque ela fala a verdade. A gente tá falando um pouquinho também dessas pessoas que passam, né? O limite. E aí, pastor, como que a gente consegue identificar esse tipo de pessoa que passa esse limite do ser sincero e entra nesse super sincero? Evaline, talvez eu sofra um pouquinho desse problema, porque existe uma coisa chamada filtro, mas esse filtro também é conhecido como frutos do Espírito e lá no final talvez a gente entre nele um pouquinho. Em primeiro lugar, é importante nós falarmos a todos esses que estão nos assistindo, a verdade sempre tem que ser dita. Amém. Né? Que quando você me falou do tema, eu fiquei imaginando, né? Não, mas nós vamos falar então de mentira? Não. Falar a verdade cada um ao seu companheiro, está na palavra do Senhor. Né? A verdade, ela liberta.
né? Então, assim, e nós temos que entender que, em modo algum, nós, povo de Deus, devemos mentir. Que não existe mentira do bem, né? Que muitas vezes a gente ouve. Mentira do bem. Esses dias intitularam como mentira gospel. Não existe mentira gospel porque o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que entender que, em primeiro lugar, que é uma coisa que a sociedade ela começa a colocar como errado. Minta para que você também não seja, não precisa ser tão sincero. Minta para que você saia dessa situação. Não. A mentira ela é do diabo e a verdade ela tem que ser dita, seja qual for a situação. Mas há o problema do super sincero. E o super sincero é aquele que fala as coisas muitas vezes de uma forma errada, na hora errada e no tempo errado. E eu não sei aí como você pensa nisso, mas me leva diretamente aos frutos do Espírito. Que lá Gálatas fala, né? O fruto do Espírito é mansidão, longanimidade, temperança e domínio próprio. Lógico, tem amor, caridade, paz, mas eu fico nesses 4 no nosso tema, porque eu preciso dizer a verdade. Mas como eu vou dizer a verdade é a forma que o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar em mim. Porque se eu não tiver temperança, eu vou dizer a verdade com muita pimenta. E aquilo que é para ser dito de verdade acaba ferindo as pessoas. Se eu não tiver domínio próprio, eu sou aquele que explode. Eu não sei se você explode muito. Se na tua casa quem explode é você mais ou o Gustavo. Eu acho que é você. O Gustavo tem cara de ser mais manso. Eu vou puxar a sardinha para ele por causa de alguns times que ele torce. Tá. Mas vou falar que ele é mais manso. Mas eu sou uma pessoa que explodo com muita facilidade. Aquele tal do pavio curto. Mas Deus não nos faz assim. Uma oração minha constante diante do Senhor é: Senhor, me ensina a ser paciente, longânimo, temperado e ter o domínio próprio. Não é que a pessoa não está pronta para ouvir a verdade. Ela tem que ouvir a verdade, mas de uma forma que ela vai entender que aquilo é melhor para a vida dela. Eu entendo que, como pastor, existem alguns momentos que a super sinceridade faz parte. Porque também a ovelha também tem hora que ela não consegue entender algumas coisas. Desenhar, né? Para ver se entende. Tem hora que você tem que pegar e falar: acorda, não é dessa forma. Então você tem que ser o super sincero em alguns casos. Mas eu vou dizer para você que é 1% dos casos que nós precisamos ser. Que os outros 99%. Nós podemos ser sinceros, mas entendendo que do outro lado há uma vida. E que a nossa palavra vai ferir. E a forma como nós vamos falar, talvez nós vamos ganhá-la. E não perdê-la. Amém. Pastor, o que eu vejo, né, agora colocando um pouquinho da minha opinião, o que eu vejo é que muitas igrejas hoje, os líderes, né, os pastores, eles acabam deixando até mesmo de ser sinceros para não machucar a pessoa muitas vezes. Sim. Então, meio que oculta a verdade, literalmente, tenta assim meio que comer pelas beiradas, como a gente diz, mas não quer falar realmente, ser o sincero, justamente para não perder essas pessoas. Essa postura de liderança, ela está equivocada, ela está errada. Ou a gente também deve agir dessa maneira? Não. A minha primeira fala foi de uma tratativa pessoal. Eu com a pessoa. Eu em uma situação fora altar. Tá. A palavra do Senhor ela é inegociável. Algumas pessoas brincam que tem dia que o pastor está com o reio na mão. Mas a palavra do Senhor fala que a sua vara e o seu cajado me consolam. Não é só o cajado. A palavra exortação, que alguns têm como repreensão, ela significa ânimo. Então a vara, ela me traz o ânimo. Eu entendo que como pastor eu não posso ser grosseiro na forma de explicar a palavra. Mas se nós formos ver a palavra do Senhor, Jesus dizendo aos seus, ele chama de raça de víboras. E de uma forma um pouquinho melhor, ele fala sepulcros caiados. Fica mais suave. Melhorzinho, ele fala: olha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento.
E nisso eu não consigo negociar. Ainda que eu entenda, Aline, que os tempos que nós estamos vivendo não são fáceis para se expor à verdade. E que algumas verdades serão prejuízos para pastores e para igrejas. Mas, conversando aí com pastores, eu tenho dito que para mim o tempo da perseguição ela já começou. Ela vai piorar, mas ela já começou. Nós não conseguimos falar tudo o que nós pensamos em redes sociais que nos bloqueiam. Exatamente. Que nos derrubam. O nosso discurso é de ódio. Não. O problema é que eu preciso aceitar o pecador. E eu aceito, e eu o amo, da forma como ele é. A porta da igreja ela é aberta a todos, indistintamente. Mas eles têm que entender que a forma de viver que eu opto e que a igreja tem é a palavra de Deus. Amém. E aí é um divisor de águas. Você vem à igreja para ouvir a verdade ou você vem à igreja para ouvir uma palavra que vai satisfazer a tua carne? Falar de pecado dói. Falar que nós somos maus dói. Falar que o nosso coração é inclinado para a maldade, que o nosso coração é perverso, que o Senhor chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Tudo isso não é gostoso nós ouvirmos. Eu brinco, talvez de uma forma até um pouco séria, mas eu não sou coach. Eu sou pastor. E eu sou pastor de ovelha. Existem muitos aí de mídia que é aquela palavra branda do amor. Tudo é amor. O Senhor, ele é amor. Mas ele não deixou de corrigir o pecador entrando com azorra dentro do templo e tirando os vendedores. Ele não deixou de amar aquelas vidas. E é uma coisa que a sociedade precisa entender, e é uma sociedade mimizenta. Cada vez pior, né? Parece que a geração vai mudando e vai São igrejas ficando... mimizentas, ovelhas mimizentas. Porque nós precisamos entender que eu quero te ver no céu. E para isso, muitas vezes, eu vou ter que sentar a tua vida e vou ter que tirar espinho. E para tirar esse espinho da tua lã vai doer, vai ferir. Mas esse é o papel do pastor. Porque eu brinco com todos que todos vão morrer e vão entrar no céu e eu vou ter que dar conta de ovelha. E eu quero fazer com tranquilidade no meu coração. Não por ter sido grosso. Porque se eu fui, eu errei. Se a palavra de Deus foi transmitida de uma forma grosseira, está errado, pastor. Mas por ter sido verdadeiro. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. Amém. E nós estamos vivendo tempos, irmã Aline, que a igreja, ela tem se corrompido. Me permita dizer, e se eu avançar, você fala, para pastor, que esse não é o tema. Altares têm se vendido para políticas, igrejas envolvidas em políticas. Nós temos visto vidas e pastores envolvidos em escândalos 1000. Aí na nossa nação, a cada dia nós podemos escolher para qual nós vamos pegar. Então, e existe também a proliferação de igrejas. Ontem eu ouvi, se a igreja tal abrir na cidade tal, vai fraquejar toda a região. Ora, mas eu estou para ouvir a verdade ou a palavra que eu gosto? Minha amada, se um dia eu subir ao altar para falar uma palavra que a igreja agrade, eu não subo. For só para agradar, né? Eu não subo. Eu entendo que existem cultos que te animam, que te garantem uma vitória no Senhor Jesus. Mas existem cultos que o Senhor te põe no colo e fala, eu preciso te tratar. Porque este é o caminho, andai nele. Então, como pastor, isso eu temo. Eu temo pelos jovens, por uma geração que vem vindo, que vai pegar uma igreja pior do que a minha. Que serão pastores em tempos piores do que o nosso. E eu tenho para mim que se nós, dessa geração, nos calarmos, os outros não vão conseguir falar. É verdade. Então, assim, quer ouçam, quer deixem de ouvir, falem. Amém. Eu tenho continuado nessa mesma pegada de Jeremias. Ou talvez, como Isaías, quem deu crédito à nossa pregação. Volto a dizer, isso não pode ser o super sincero. Porque altar não é lugar de ofender, de atacar, de rixa pessoal, do pastor resolver problema com ovelha. Não, o altar não é isso. Mas a palavra de Deus, ela é espada.
e a espada corta e faz a divisão entre o homem carnal e o espiritual. Amém. Muitas vezes as ovelhas, né, pastor, fica ouvindo o pastor falar, que nem a exortação, né? Vem para sarar. Às vezes a gente está precisando de cura, está precisando de uma correção. Sim. Mas daí o membro, o crente que está lá sentado, fala assim, mas esse pastor está pegando no meu pé. Mas olha só, isso é jeito de falar com as ovelhas? Isso é jeito de falar com a gente? Ah, eu não concordo com o que o pastor está falando, não. Aí, não é que o pastor ele é super sincero, né? Não é aquela coisa de, ele está sendo super sincero. Ele está sendo sincero. Ele está seguindo a palavra de Deus. Mas a gente vê que essa geração que nós estamos vivendo, se você for um pouquinho mais sincero, né? Um pouco mais claro à luz da palavra, aí todo mundo já fica doído, né? Aí já se dói, aí já não quer mais vir pro culto. Sim. Aí já vira as costas pro pastor, vira a cara, esse pastor não gosta de mim, esse pastor tá com alguma coisa contra mim, né? Então, muitas vezes a igreja, ela confunde isso que o senhor está falando, de o pastor estar sendo sincero à luz da palavra, porque é uma correção que a igreja precisa, ou ele está querendo ser só grosseiro mesmo, vocês não ajudam, e não sei o quê, vocês estão em pecado, porque a gente também vê aí, né? Claro, as igrejas, os pastores lá na frente, parece que é só cajadada, né? Parece que a igreja nunca fez nada certo. O que nós temos que entender, irmã, são alguns pontos, me permita. Em primeiro lugar, quem prega come 2 vezes. Então, se ele está exortando, é porque primeiro ele foi exortado. É verdade. Ninguém pense que o pastor que exorte não foi exortado, que precisa da mesma palavra que o povo. A palavra não é para mim, é só para o povo. Exato. Se ele pensar isso, ele está errado. Já está errado. Ele come 2 vezes. Então, quando eu vou exortar, é porque também o Senhor me exortou. Na mesma ou em porção pior. Porque quando Miriam se levanta contra Moisés, ela se torna leprosa. Mas o que Deus trata com Moisés não é brincadeira. Eu sempre digo à igreja, não trate com ungido, Deus trata com ungido. E a tratativa de Deus é pior do que a tratativa do povo. Então, assim, quando o pastor vai exortar, ele é exortado. Segundo, nós temos que entender também que pastor tem dia ruim. Pastor é ser humano. E eu digo isso às minhas ovelhas. Tem dia que a gente está de mau humor. Tem dia que a gente está chato. Tem dia que a gente também está com vontade de ficar em casa deitado. Como todo mundo, Como né? todo mundo. E tem hora que a gente vem. E aí a ovelha fala uma palavra meio atravessado, já toma uma patada. Eu tenho que pedir perdão. Porque se eu errei, eu tenho que voltar para a vida. Lembra de onde cair, se arrepende e te volta a caminhar. E aí, para mim, é um problema meu. Não é nada de Deus, eu sou super sincero. Uhum. O pastor está com o dia mal, ele não está com vontade de sorrir para todo mundo? Não. Mas tem que ser educado. E eu brinco aqui na igreja que eu falo aos líderes de departamentos. Eu não mando o que muitas vezes vocês querem mandar, então não façam. Eu peço, por favor, por gentileza, você pode fazer? A igreja, por favor, pode assentar? A igreja, por favor, abra a Bíblia. Se eu tento ser polido, do outro lado tem que ser também. Mas o que você disse é uma coisa que eu acho que pega. A igreja ela tem que olhar para o pastor e entender. Quem prega, come 2 vezes. Não pense você que o pastor que exorta não foi exortado. Mas ele não pode faltar o amor. Porque ao mesmo tempo que a vara corrige, o cajado traz para perto. Se o pastor está exortando e a ovelha está fugindo, ele está exortando errado. Busque aquela ovelha e traga de volta. Ainda que eu entenda que há tempo para todas as coisas. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. E se eu amar no tempo de aborrecer, eu amei no tempo errado. Eu tenho que entender que há tempo de aborrecer. Mas esteja sempre no lugar que a tua ovelha esteja perto do teu cajado. Quando ela foge do teu cajado, você perdeu. Você vai ter que largar as 99 no aprisco e ir atrás dela sozinho. Porque o teu cajado não alcançou mais. Aquele pastor só foi para o deserto porque ela não estava mais próxima do cajado dele. É difícil, complicado. Vocês estão vendo, né? O pastor Adriano gosta de falar que o senhor é sanguíneo, né? É sanguíneo. Quando vai falar, ele fala mesmo. E é por isso que o tema é bacana, porque eu acho que o senhor não tem esse problema de ser o super sincero. O senhor fala à luz da palavra, né? Não esconde o jogo. Não fica passando a mão na cabeça da ovelha. Não, mas você pecou, mas tudo bem, não tem problema que você pecou. Não, tem problema sim, né?
Então, muitas vezes, que nem a gente está falando, as ovelhas, os membros, acham que o pastor está com alguma coisa contra ele, mas porque está exortando. E não é isso. O pastor não quer ser grosseiro, ele não quer pegar no seu pé. Na realidade, ele está te ensinando, ele está te corrigindo, porque ama, né? Se o pastor não está fazendo isso de uma maneira certa, não está em amor, ele também está errado, né? Então, né, longe da gente. Pastor, com quem é mais difícil para lidar? Jovem, adolescente, adulto? Com que faixa etária o senhor acha que tem que ser mais super sincero ou menos super sincero? Quem dá mais trabalho, pastor? Agora a gente perde a igreja de vez. Não pode. Uma vez eu aprendi do meu pastor, de um pastor que me pastoreava, e ele disse isso a mim. Ele falou assim, eu posso pegar uma cadeira e colocar em um lugar, ou eu posso chutar, ela vai para o mesmo lugar. O teu problema é que você chuta. Eu era adolescente. Hoje eu pego a cadeira. Então, existem pessoas que tem hora que você tem que chutar a cadeira. Eu digo que quanto mais velho, mais difícil é. Ou quanto maior a unção, mais complicado é. Mas nós estamos tendo uma geração que está esquecendo o que é honra. E isso me preocupa. E eles não têm honrado a Deus. Se eles não honram a Deus, eles não honram o pastor. Emaline, eu vou falar uma coisa, lá vai eu para o meu super sincero de novo. Ai, Senhor, mas vamos embora. Abre o coração, pastor. Bora. Pode abrir o coração, não tem problema. Eu sou mais velho do que você e eu aprendi a ter reverência diante de Deus. Hoje eu vejo que é uma geração que quer trazer Deus a amigo. Ele é o chegado, ele é o cara, ele é o companheiro. Não, ele é Deus. Ele é o meu amigo, ele está do meu lado, mas ele é Deus. Ele não é você. Ele não é você, ele é Senhor. E isso me diferencia dele. Então, quando você fala acerca de qual classe é mais difícil, os mais velhos, eu falo talvez os que a unção diferencia a tratativa. Mas esses jovens hoje estão difíceis a despertar e a entender o valor desse Deus. Porque a Bíblia está no celular, está tudo no celular. Então o Deus está ali do lado. Eu entendo que talvez eles tenham uma relação de proximidade com Deus que talvez nós mais velhos até hoje não tivemos. De uma intimidade, de um abrir o coração. Mas eu brinco que os louvores hoje em dia eles são romantizados. São louvores que na nossa época a gente ouvia Legião Urbana, Eduardo e Mônica, para conseguir chegar no nível de um louvor hoje em dia. Aquelas letras imensas, mas da relação pessoal minha e Deus. Não da relação de adoração, criador e criatura. Mas as baleias adoram, as estrelas louvam, os animais adoram e nós não. Então assim, você fez essa pergunta e ela é uma sinuca de bico, porque talvez cada idade ela tenha a sua faixa etária difícil. Mas eu olho aos velhos e eles não conseguem entender a igreja dos novos. Porque para os velhos, ele é Senhor. E eu brinco, esses dias me mostraram um louvor e falaram assim, tinha você. Eu falei, enquanto eu estiver no altar, você não. Ele é Senhor. Ele é meu Deus. Ele me formou no ventre da minha mãe. Salmo 139, como eu posso chamar? Ele de você, se ele viu minha substância informe, ele sabe os meus dias, ele sabe quando eu vou morrer. Ele me chamava pelo nome quando minha mãe não sabia que estava grávida. Ele conhece o teu fruto do ventre. Se vocês não sabem, Marlene está grávida. E você não sabe o sexo. Ele já chama pelo nome. Ele não é você. Então, olhando a isto, eu falo que essa geração jovem é uma geração que está perdendo a honra. Porque talvez não conheçam Deus de Senhor, quanto mais o pastor. Então é uma geração que a todo momento você tem que, como dizer assim, olha, há uma relação diferente. Eu sou teu amigo, mas eu sou teu pastor. Então acho que cada geração tem o seu grau de dificuldade. Mas eu ainda fico com os mais velhos, mais difíceis.
mais turrões, talvez mais experimentados, então se sintam mais distantes daquilo que o pastor fala. Os mais jovens, por mais esta relação, toda a problemática que o pastor falou, você traz para perto. Eles são teus. Eles ainda sentam no colo, colocam a cabeça no seu ombro e falam: olha, você é meu pai, a gente passa pelos perrengues juntos. Com os jovens aqui, eu sou meio pai, meio amigo, meio pastor, sou um confidente. Quando não tem pai, não tem mãe para confidenciar, vai para o pastor. Então o pastor sabe da paquera, o pastor sabe de quem ficou, o pastor sabe em quem está querendo beijar, e o pastor é aquele que vai tratar, fala, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E tem que continuar sendo sincero. Continuar sendo sincero. Não pode mentir. Então assim, eu acho que cada faixa etária tem o seu grau de dificuldade. Falei aqui de uma forma geral de todos. Mas nós vamos olhar a uma geração que vem vindo que os pais não têm educado da forma correta. Eu dava aula terça-feira sobre a vida de Jesus e a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus sabia que ele tinha que ficar em pé no templo, como era de costume. Ele sabia porque Maria e José o ensinaram. As nossas crianças têm deixado de ser ensinadas dentro de igreja. Eu vou perder todos os membros, mas eu vou falar. Igreja não é lugar de bala, igreja não é lugar de chiclete. Igreja não é lugar de conversa, igreja é lugar de adoração. Tira os sapatos dos seus pés da terra que você pisa é terra santa. E isso tudo para esse já Senhor, que eu não me enxergo como, mas o meu RG conta que eu sou. É uma coisa que eu fico perguntando, e esta outra geração? Né? Ela tem sido ensinada que igreja é lugar de reverência. Continuar mantendo essa essência, né? Da palavra, da reverência, Tem da um presbítero adoração. que fala que ele aprendeu comigo que eu falo que a igreja é a última porta. E a hora que eu abro a última porta, então o mundo entra de vez. Então hoje eu me enxergo como pastor na igreja e outros pastores eu sei da mesma forma, como se ainda a gente fosse uma barreira. De um mundo tão mau, tão avassalador, tão contaminado, aqui não. Aqui ainda nós temos parâmetros. É verdade. É verdade. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas realmente está assim. Que se essa barreira em algum momento ela abrir, ela quebrar, ela sabe. Eu vou perder mais 10% de membros, mas vamos lá.
intenção do coração, né? O que motivou. O que motivou? O que motivou? Ousado, né? Ousado. Chegando em um culto de domingo à noite. Meu Deus. Com a Bíblia
Amém. E é isso mesmo. Pastor, eu ficaria aqui mais horas e horas a gente conversando, que o papo é bom, né? A gente poderia estar aqui ainda indo para... Enfim, a gente ia acabar fugindo dos protocolos. Totalmente. Eu tô com medo daqui a pouco de sair desse caminho. Você não tem noção. Se deixar, a gente esquece que tá gravando e vamos embora. Né? Mas eu queria agradecer mais uma vez por ter nos aceitado aqui em Peró, na igreja, nesse dia, para gravar esse podcast com a gente. Esse tema, que nem eu falei no começo, né, é um tema bacana, mas muito polêmico, né, porque a verdade, como o pastor falou, ela precisa ser dita, né, a verdade, a luz da palavra, ela precisa estar nos nossos corações, independente de qualquer outra coisa, né, independente de quem está falando, pregador, pastor, presbítero, enfim, tem que estar à luz da palavra, né? E meu último comentário, né? Eu acho que se a pessoa ela tem dúvida, né, pastor, se quem está à frente da vida dela, né, a liderança, o pastor, se ela tem dúvida se aquilo ali, o pastor está pegando no meu pé, ele está querendo ser o sincerão, né? Ele não vê o dele, só vê o meu, né? Aquela coisa toda. Procura na palavra. Né? Posso falar uma coisa, te interromper? E depois eu queria falar a eles diretamente. Os crentes de Bereia, eles iam ver o que Paulo pregava, se estava na palavra. Os berenitas. É Paulo, né? É o que eu ia falar. E é Paulo, né? Ele é o cara. Ele escreveu 70% do Novo Testamento, acabava o culto, eles iam para casa para conferir. Exatamente. Confira se o que o teu pastor está pregando está na palavra. Exatamente. Confira. E isso vai te livrar de erros. Amém. Então, e esse era o meu último comentário. Eu acho que se você tem dúvida, se você acha que, não, o pastor, ele só pega no meu pé, ele tá querendo ser o sincerão, ele acha que ele é o certo, eu sou errada, sabe? Busca na palavra de Deus, busca o Senhor, ora, né? Ora pelo seu pastor também. Sim. Se você acha que ele não tá tratando a igreja, se ele não tá tendo amor, né? Se você acha que ele não tá tendo amor, né? Ore ao Senhor, ore pelo seu pastor, pela sua liderança. Porque como nós estamos falando, o pastor também é ser humano, ele é homem, ele também tem dia que tá ruim, que tá de mau humor, que tá feliz, tá alegre, tá em vitória, né? Então, como todos nós. Então, antes de julgá-lo, de sair da igreja, de criticar, né, o pastor, de falar, o pastor ele acha que sabe tudo e a igreja não sabe nada. Então, leia a Bíblia, ore, né, interceda pela liderança da sua igreja. Eu acho que isso é a chave, né, para todo cristão. Antes de qualquer crítica, antes de qualquer outra coisa, leia a Bíblia, ore e interceda por aqueles que estão sobre as nossas vidas. Né, eu acho que isso é muito importante. Se a gente pudesse fazer isso sempre, né, pastor? Eu vou começar um outro podcast daqui a pouco. Mas eu digo às minhas ovelhas, problema a gente resolve. Se eu errei com você, fale comigo, não fale ao outro. Eu vou te magoar, te decepcionar, te ferir, falhar com você, fale comigo. Porque nós não trocamos de família, por que vamos trocar de igreja? Então vamos resolver os nossos problemas. Talvez você acha que eu estou olhando torto para você, venha me perguntar. Eu digo isso aqui na igreja, todos nós estamos suscetíveis a erros. Mas chegue perto do teu pastor. Você vai entender que talvez ele precise mais de você do que você dele. Pastor é bicho carente, não tem lã, ele passa frio. E a maioria das vezes ele é sozinho. Ele pode estar rodeado por um monte de pessoas, mas as decisões que ele tem que tomar dentro da igreja, ele toma sozinho. Ame teu pastor, entenda teu pastor e ande junto com ele. É verdade. E aí o senhor falando, eu tô lembrando de um memezinho assim que eu vi, né, na internet, que é um ônibus atolado no barro assim, aí um homem segurando o ônibus para não cair, aí representando o pastor, e o povo todo na janela, vamos pastor, que demora! Você vai querer fazer outro podcast mesmo, mas vamos embora. Quinta-feira o tema da palavra foi exatamente esse, arquibancada ou campo? Onde você está? Você está na arquibancada, só olhando para o campo assim, nossa, eu jogava melhor, hein? Nossa, eu treinava melhor, nossa, eu fazia melhor. Vai para o campo, porque a seara é grande. Amém. E poucos são os ceifeiros. Amém. E o convite de Deus a Isaías continua sendo feito. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Amém. Vamos encerrar, né, Pelo pastor? amor de Deus, senão a gente já vai para outro tema. Vamos encerrar, que senão a gente entra em outros assuntos aqui, que o papo é bom, o pastor, ele é sensacional, ele é fantástico, então a gente pode desenvolver vários assuntos aqui, né, pastor? Eu espero que a gente possa voltar aqui em Peró outras vezes, para falar de outros assuntos também, né, pastor? Mas para encerrar, se o senhor puder deixar aí uma palavra para todos que estão nos assistindo, né, sobre esse nosso tema, sobre sinceridade, falar a verdade, né, e falar com amor, em amor, para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora. Como o senhor falou, o senhor já passou por tantas coisas, uma depressão, enfim, experiências tem de sobra, né, enfim, de várias coisas, do ser sincero também, né, e passar por muitas situações por ser sincero. Sim, de ter errado, de ter falado de forma errada. Então, se o senhor puder deixar, né, uma palavra para todos aqueles que estão nos assistindo, tanto do nosso ministério, né, que muitas vezes não conhece o senhor, não conhece a Igreja de Peró também, e aqueles que não fazem parte também do nosso ministério, mas que nos acompanham, que nos seguem nas redes sociais, deixar uma palavra de amor, de carinho e falando da verdade que é a palavra do Senhor. Queria agora então me dirigir a você nessa hora. Em primeiro lugar, te agradecer pela paciência de nos ouvir durante todo esse tempo. E te dizer que vale a pena ser sincero, porque Cristo, Ele é a verdade. Amém. Nunca deixe esse caminho. Por muitas pedras que tenham, e nós sabemos que o caminho ele é estreito que leva para a salvação. Ele não é largo, ele é estreito. E nesse caminho de pedras, de espinhos, de tortuosidades, há um Cristo que caminha contigo. Antes de vir aqui ao podcast, eu estava ouvindo um louvor. Um dia nós vamos entrar no céu. E eu vou vê-lo. E esse dia será maravilhoso. Aleluia. Eu vou ver os cravos, buraco que fizeram na mão do meu Senhor, os pés, o ventre dele furado, mas foi por amor a mim. Amém. Aguenta firme. Não saia do caminho da verdade. Se está com problema com o teu pastor, com a tua igreja, se resolva. Nós somos homens. Meu querido, meu irmão, minha irmã, nós somos homens, nós estamos suscetíveis a erros, a falhar, a errar, a pregar muitas vezes de forma atravessada, porque o nosso dia também pode não ter sido bom. Mas ande perto do teu pastor. Amém. Não o deixe. E se você que nos ouve não conhece o teu pastor, porque você não faz parte de uma igreja, eu quero te convidar a ir numa igreja de Pinheiros mais perto da tua casa. Olha, nós temos as redes sociais, você pode nos procurar e nós vamos ajudar a tua vida. E você será transformado, porque Cristo transformará a tua vida. Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, obrigado pela paciência. E juntos nós vamos vencer para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então acompanhe, né, a IEP Peró nas redes sociais. É só pesquisar aí, procura IEP Peró que você vai encontrar. Os meus jovens vão me matar, que eu não passei o endereço. @IEP Peró, você vai encontrar aí Facebook, YouTube, Instagram também, né, pastor? Então, TikTok também? Também tem. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, acho que só por aí. Podcast está chegando também. Oh, glória, é isso aí. Então acompanhe aí nas redes sociais a igreja da IEP Peró. Da nossa igreja também, @IEPSUS, acompanhe aí nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Sempre com muita novidade, a gente também está sempre tentando inovar, criar coisas novas, novos conteúdos. Então fiquem ligados que já já tem coisa nova por aí também. Continue conosco, nos acompanhando, nos abençoando. Orem por nós, né, pastor? Amém. Precisamos da oração, da intercessão de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.